Dificuldade do Palmeiras, repito, né? Contra esses times do G6 aí, não ganhou nenhum. Mas aí você está falando de Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Flamengo está melhor. Eu acho que o Flamengo está melhor preparado que o Palmeiras. Você acha que o Flamengo está melhor? Eu acho melhor preparado. O Flamengo oscilou mais do que o Palmeiras. Mas tudo bem, mas só que tem jogadores de experiência, tem mais jogadores que jogaram na Europa, assim, então já vem com essa bagagem. O treinador. Salve nação, saudações rubro-negras! Temos aqui dois cortes, um corte do Jogo Aberto da Band falando do Mundial de Clubes, quais as chances dos times brasileiros no Mundial. E mais, temos aqui também um corte da ESPN Brasil com as últimas informações do nosso Mengão. Quero convidar você que é rubro-negro, inscreva-se no canal, seja bem-vindo. Confere se você está inscrito, porque às vezes o Google desinscreve você do canal e você nem percebe. Então, confere se você está inscrito aqui do canal. Valeu? Tamo juntos! Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Primeiro com corte da ESPN e depois com corte da Band, do canal Jogo Aberto. Simbora. Conversa, né? Sim. Até porque eles devem estar perto ali, né? Eu sou péssima de localização. Acho que é tudo Gávea ali, onde eles estão, não é? Eu não entendo nada. Lagoa, Gávea, é perto. Ô, Pedro, além das informações geográficas do Rio de Janeiro, as informações também do Flamengo e, claro, a informação sobre o Gerson, né? Que é o que preocupa o torcedor rubro-negro. Tudo bem, Mari, Bruno? Pois é, pertinho aqui do Cícero, aqui na Gávea. Hoje a gente está até mais abrigado porque aqui o tempo estava mais esquisito. Então, para evitar pingar nos equipamentos e tudo mais, a gente se abriga. Mas, falando de Flamengo, Flamengo que, enfim, vai embarcar na quarta-feira para os Estados Unidos, vai ali para Nova Jersey, como o Bruno disse, mais na costa leste ali dos Estados Unidos, vai ficar por lá, enfim. O Flamengo vai estrear no dia 16 contra o Esperance da Tunísia e está no mercado. O Gerson, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas só para acrescentar que o Flamengo está fazendo movimentações importantes no mercado em busca de reforços ainda. O nome mais recente que apareceu agora é o de Noah Okafor. É um suíço atacante de 25 anos. O Flamengo está aí em conversas com o Milan, que é o detentor dos direitos do jogador, para trazê-lo. No Mundial de Clubes não dá mais tempo, basicamente, só se essa negociação fosse relâmpago até amanhã. Mas para a sequência da temporada. Ele esteve emprestado ao Napoli, campeão italiano, nessa última temporada. Então tem interesse avaliado aí em 15 milhões de euros em torno do valor dele. Então o Flamengo conversa para, quem sabe, trazer esse jogador. Está atrás do Carrascal também, já no Dínamo de Moscou, seria em torno ali de 12 milhões de euros, 10 mais 2 de bônus. Também conversa, está com muito otimismo em relação ao Carrascal, o colombiano, faz essas movimentações. Do outro lado, pode perder o Gerson? Pode, mas só se o Zenit, de fato, pagar a multa, ou qualquer outro clube, pagar a multa de 25 milhões de euros à vista, de forma integral, rapidamente, sem crédito, sem parcelar, sem mais nada disso. Então o Flamengo está seguro em relação a isso. Gostaria de perder o Gerson? Não, claro que não. É um capitão, um ídolo histórico, um jogador muito importante, mas o Flamengo entende que se pagar a multa não tem o que fazer mesmo. E aí o Gerson poderia ser negociado, mas está tranquilo em relação a isso e preparado agora para disputar o Mundial de Clubes muito em breve nos Estados Unidos. Vamos para os números do Gerson, então, por temporada no Flamengo, como o próprio Pedro disse, líder, né, ídolo histórico desse rubro-negro de vários momentos, né? A gente faz o recorte só dessa atual passagem, então de 2023, com 60 jogos, e aí quase todos como titular, como foi em 2024 e como é em 2025, né? E toda a sua minutagem por jogo ali, um cara que, quando ele está disponível, ele joga até onde ele aguentar. Qual o nível de tenebrosidade Gerson pode deixar o Flamengo, Mário Marra? Ótima pergunta, porque você não está falando de dinheiro, você está falando apenas da capacidade técnica e do que ele pode fazer no campo, né? É nível alto, muito alto. O Gerson, desde aquela época do Jorge Jesus, né, assim, ali eu via muito o Gerson como... É impressionante como ele está em todo lugar, como ele está limpando. Porque às vezes você vê o jogo, você pensa como o adversário pode
E aí eu pensava, pode atacar por aqui. E aí eu olhava, não, acho que por aqui não, porque o Gerson está ali. Então, por aqui. Como assim? O Gerson não estava ali, ele estava aqui? Era um cara que ia fechando espaço, fechando barreira, fechando... Assim, um espetáculo de jogador. Para mim, ele é um espetáculo de jogador. Com a bola, sem a bola, um jogador que é uma referência técnica, um jogador que faz gol, um jogador... Eu acho um jogador quase que a moda antiga, sabe? Bom, é o titular da seleção brasileira. Titular da seleção brasileira, Então, não pensando no dinheiro, porque aí, Mariana, Bruno, Jailson, não tem como, né? E o Pedro que tá... Não tem como. Pensando no dinheiro e pensando na idade dele, talvez o Flamengo não consiga fazer uma outra venda nesse nível. Porque é uma grana muito alta para um jogador que já teve na Europa e um jogador da idade dele. Mas ele pode ser campeão do mundo pela seleção brasileira, ele pode ter uma valorização? Pode, essa hipótese não está afastada. Só que é agora que o Flamengo tem a proposta, não tem depois. E a proposta me parece boa. E aí bem boa, na verdade. Ele vai ter 29, é isso? Aí já... É difícil ir para a Europa com 29, Bruno. É difícil. Muito difícil. Com 28 por esse valor já é difícil. Pensa, né? O Arrascaeta está brilhando há quanto tempo? É verdade. O Arrascaeta é um jogador que faz muito mais gol, que tem mais convocações para a seleção dele, jogador de Copa do Mundo, e não saiu, entende? Assim, o Gerson é um jogador que já bateu e voltou, só que ainda assim ele está em mais alto nível, sempre. Gente, falei aqui do Jorge Jesus, na época do São Paulo ele chegou a jogar como ponta. Sim, ele fazia gol, a média dele era avaliada por gols ali, né? É um jogador muito, muito valioso. Você acha que vale para o Flamengo fazer esse negócio, Jailson, ou segura da maneira que der, para não liberá-lo de jeito nenhum? Nossa. São dois pontos diferentes para mim, assim. Eu não posso ser hipócrita aqui e falar que no lado financeiro, nossa, ele tem que ter gratidão, tem que ficar, porque é capitão do time, blá, blá. Não. Assim, pro Flamengo, 25 milhões de euros à vista por um jogador de 28 anos, provavelmente não vai ter outra proposta dessa, sabe? E no futebol brasileiro você não vai ver isso. Provavelmente não. Às vezes nem para jogador jovem você vende. Nem para jogador jovem, Mas, na questão esportiva, eu acho que, assim, tem uma diferença considerável. Você está aqui, você está como titular da seleção brasileira, você está 1 ano da Copa do Mundo, você está, enfim, um dos maiores clubes, né, do país. Claro. Então, esportivamente, pro Gerson, seria favorável que ele ficasse no Flamengo. Essa que é a realidade. Só que financeiramente, eu não posso vir aqui falar, você não deveria ir, por exemplo. Não deveria ir porque tem a Copa do Mundo, blá, blá, blá. Financeiramente não tem discussão, gente. É muito dinheiro. Até pro Flamengo, não só pro Gerson. Pro Flamengo também é muito dinheiro para um cara de 28 anos. Então... Mas eu tenho uma pergunta para o Pedro sobre isso, Claro. só para complementar, porque assim, o Flamengo ele vê como uma necessidade de vender jogadores, porque assim, eu sei que existem clubes que se bater o dinheiro, embala, vai, pelo amor de Deus que eu preciso desse dinheiro. A gente sabe que normalmente a situação do Flamengo, Palmeiras, eu ia falar outras não, mas acho que acaba aí minha lista, né? Para por aí. Eles têm esse poder às vezes de escolha, de barganha. Tem essa necessidade de vender... Posso responder? Antes do Pedro? Claro. Se tivesse necessidade, não chegaria nem nos 25. Por menos. O Flamengo não tem necessidade. É por isso que o Zenit está falando que vai pagar à vista a multa. Porque se tivesse necessidade, já tinha até saído mais do baixo, até mais baixo. 12. Mas eu digo assim, não é interesse... Para o Flamengo, o valor por ser alto, ele prefere fechar esse negócio do que o bônus da parte esportiva ou tem uma vontade do Gerson? Não sei se você tem essa informação também, claro. Se também tem a parte do jogador querendo fazer esse movimento. Olha, Maria, o Jailson destacou bem aí, porque o Flamengo não tem interesse em negociar o Gerson, mas tem uma multa estipulada. A partir do momento que tem uma multa estipulada e se o clube se dispor a pagar essa multa, basta convencer o jogador a comprar esse projeto, né, ser seduzido por esse projeto, que é depositar a multa e ir embora. O que o Flamengo pode fazer é o seguinte, não negocia a multa, não aceita um valor abaixo disso, não parcelo, não tem possibilidade de parcelar a multa apenas pelo valor da multa de forma imediata. E 25 milhões de euros, até para o Zenit, não é algo muito fácil, né? Da gente passar no débito simplesmente assim, cair o Pix, não é um valor irrisório, pelo contrário, é um valor muito alto. Então, o
Flamengo sabe dessa questão, sabe dessas movimentações financeiras do mercado, sabe o valor, o montante que são 25 milhões de euros, perdão. Então fica bem consciente disso, porque se isso acontecer, vai estar bem forrado financeiramente. Teria uma perda, mas voltando um pouquinho lá atrás no começo do ano, houve aquela sinalização proposta do Zenit ali, que aí poderia ter saído até negócio. O Gerson não se dispôs a sair naquele momento, mas não chegou a... Eu não tenho essa informação de que circulou aí de quase 30 milhões de euros, era algo em torno de 18 milhões de euros, mais bônus, podendo chegar a 20 e pouquinho. Então não avançou nesse sentido, o próprio Gerson não quis ir naquele momento. E aí nesse panorama houve a renovação, com desgaste, tá? Não foi o patamar salarial que se imaginava para o Gerson e companhia no primeiro momento, mas ele ficou ali no top do clube e, em paralelo a isso, houve aquele desgaste de o presidente, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, numa reunião aqui no Conselho, na Gávea, falar o atleta Gerson quer ficar, mas o atleta Marcão, vamos ver, se referindo ao pai e agente do Gerson. Então, há toda uma questão de um desgaste também nesse sentido. Nessas horas um desgaste que pode aflorar diante de uma negociação dessa, e é uma sedução financeira enorme para o Gerson e staff nesse sentido também. Então o Flamengo está resguardado, não quer perder, mas também se chegar com a multa, aí fazer o quê? Não tem muito, a multa o Flamengo considera bem paga nesse sentido aí pelo Gerson, tanto que houve uma redução ali na negociação, né? Uma drástica redução, mas é um valor de mercado que o Flamengo considera adequado pelo Gerson por tudo que o Marra falou aí agora há pouco. E sempre que tem, ou como teve, né, nas últimas negociações, essa história do pai, sempre enrolou, né? Sim. Ou teve esse desgaste, né? A palavra, o termo que o Pedro usa é bom, né? Assim, tem esse desgaste, né, na conversa. Vale a gente aqui pontuar, né, de 200 milhões de euros, né, que é aquele valor absurdo, justamente para ninguém chegar aqui e pagar, para 25 milhões de euros, que mesmo assim já seria um valor alto. Já. E o que o Flamengo pode fazer, acho que isso a gente tem que deixar aqui bem explicado para o fã de esporte, é isso. Você quer o jogador, ele é muito importante para a gente, é o nosso capitão, é o nosso titular e titular da seleção brasileira. Se vocês querem, vocês paguem a multa à vista e o valor integral. É o que o Flamengo está fazendo. Você pode negociar dessa forma. Você quer o jogador... fez com o De La Cruz, né? É o mesmo esquema. Você quer o jogador, você vem aqui e paga à vista. Essa e pronto. Caso não pague à vista, então Sim, eu não você faço conversar negócio, comigo. não tem Não é conversa. ação entre amigos, né, gente? Exatamente. Não é o tal do fez jogo duro, né? É meu direito, cara. É o direito, exatamente. Ai, não, então vem aqui. Não, pode levar. Não. Quer levar um Você outro quer? também? Claro que não, pô. Liga só pra avisar, né, Marro? Já depositei e cai amanhã. Aí nem não vir, tem então. que fazer. Não quero olhar pra sua cara. Já leva. Mas eu fico pensando na parte esportiva ali, gente. Luiz Henrique. Então. Luiz Henrique, Mas é Botafogo, isso, voando, mas sumiu. aí é ele. Sumiu. Vai Mas aí aparecer é ele, agora. a visão dele. Mas aí é ele. É isso que eu tô falando. Aí o não é Rubem o- Neves vai lá e faz o gol que dá o título a Portugal, né? Era um jogador que já era da seleção, que sai do radar porque vai para a Arábia, mas ele já era da seleção. Mas o O Luiz Gerson Henrique... já tá garantido. Só que o Luiz Henrique também estava na seleção. Mas eu acho que é diferente. O Gerson Sim, tem muito mais tempo, eu sei, né? mas também E continua com um novo técnico. não está mais na Eu seleção. concordo, tá? E também tem a Sim, questão Concordo, mas assim, eu acho que o Gerson está no patamar. Não, de- mas então, em relação ao Rubem Neves, rapidamente, a Arábia não está com nenhum embargo, né? A Rússia está lá com embargo, não está sim. não tá disputando as competições europeias. mas porque deixa de ser num nível mais Eu sei, alto nível entendi. competitivo, né? Entendi. Pedro, boa semana aí pra você. Até amanhã, tá? Muito bem, agora temos aqui o corte do programa Jogo Aberto da Band falando da Copa do Mundo de Clubes. Quais as chances dos times brasileiros no Mundial? Beleza? Vamos lá pro vídeo? As imagens são do Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá. Mata-mata, a gente sabe, jogos únicos, equilibra um pouco as coisas. Eu acho o Palmeiras muito calejado para Acho que passe de fase é o Fluminense. Só. Mas lembrando que o cara Palmeiras, consciente, Chico. lembrando que a dificuldade do Palmeiras, repito, né? Contra esses times do G6 aí não ganhou nenhum. Mas aí você está falando de Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Flamengo está melhor. Eu acho que o Flamengo está melhor preparado que o Palmeiras. Você acha que o Flamengo está melhor? Eu acho melhor preparado. Oscilou mais do que o Palmeiras. Mas tudo bem, mas só que tem jogadores Libertadores. de experiência, tem mais jogadores que jogaram na Europa, assim, então já vem com essa bagagem. O treinador. O Central Córdoba viu como é que o Flamengo estava experiente. O Palmeiras está 100% Libertadores. O foco agora é outro, né, cara? Não dá pra comparar o foco do Flamengo,
contra o Central Córdoba pela Libertadores jogando em casa do que no Mundial de Clubes, né, cara? O foco agora é outro, né? É uma coisa mais grandiosa, né? E eu concordo com o Cicinho aí. O Flamengo tem mais jogadores cascudo, né? Jogadores com experiência Europa, então eu acho que fará a diferença sim. Agora, se o Flamengo vai avançar até as oitavas, até as quartas, isso aí a gente não sabe, né? Mas vamos lá. Não, mas o que pesa nesse campeonato não é só o time tá jogando bem no Brasileiro. Cara, isso daqui, os grupos, cara, o Palmeiras pegou um grupo que dá pra passar. Só que depois, nas oitavas, é o campeão da Champions que pode pegar. É um Atlético de Madrid que tem o timaço também. O Flamengo não, o Flamengo pode pegar o Benfica, mas que é um ontem pouco mais todo fraco. mundo tava falando que a Espanha ia golear o Portugal. E o que aconteceu ontem? Mas Edu, comparar Palmeiras com a Espanha? Não, mas peraí. Você está comparando o Palmeiras com a seleção. Não fala de um é melhor que o outro. Não, a gente está falando de a seleção da Espanha. Comparando com Portugal. Então, o futebol pode acontecer. Vocês sabem a premiação da FIFA? O valor, vocês viram? 60 milhões. É alto. Tá, mas Para toda a competição, tá? Ah, bom. É o de 1 bilhão de dólar. Mas para todo mundo. Para todo mundo. Cada time que começa a disputar já ganha de cara 40 milhões de dólares. Eu acho o seguinte, tem muito clube europeu que não ganhou nada na temporada. A gente falou do Atlético de Madrid, que é um super time, é muito bem montado pelo Simeone, mas sempre esbarra em Barcelona e Real Madrid. De repente é uma grande chance. Claro. Você vê um Real Madrid que viu o Barcelona ganhar o campeonato estadual. O Real Madrid não ganhou a Champions. Então eu acho que tem objetivo sim. De repente você pode sair com um título que é importante, porque você não está disputando só contra o campeão da América do Sul, ou contra o campeão lá do México, ou da Ásia. Você está disputando, olha aqui, um Manchester City, um Bayern de Munique, quando você fala no Chelsea, o Real Madrid. Olha quantas equipes de ponta que estão aí. Então eu acho que assim, o Brasil não é favorito, gente, mas o Brasil tem que tentar o mais longe possível. Tanto o Flamengo, Palmeiras, Fluminense quanto o Botafogo. Eu acho que a missão mais ingrata para a primeira fase é a do Botafogo. Na teoria, para mim, é a mais complicada. Mas, de repente, o Botafogo agora acaba de contratar também o Arthur Cabral. O time tá melhorando, tá ganhando mais desempenho. Mas não vai ser simples para ninguém. Agora, se já entrar derrotado, é melhor nem ir mesmo. Gente... Que, Leila? E é jogo a jogo. O nosso foco é passar para a próxima fase. Mas esse é o futebol proporciona isso aí, cara. A chance de um clube brasileiro ganhar, eu não vejo com tanta... É impossível. Meu Deus, Ontem eu assisti Portugal e Espanha, todo mundo achou que a Espanha quer comparar, irmão. Sim, qual que aconteceu no jogo? O futebol permite isso. A gente tem um último exemplo do Fluminense, do Fernando Diniz, maravilhoso, distribuindo o futebol do jeito que estava. O que aconteceu na final contra o City? Tomou 4. Então, assim, era o time sensação do Brasil. Quando a gente normalmente tem esses embates, ou tem tido recentemente, a gente tomou porrada. Não vamos iludir o telespectador. É impossível um time brasileiro ganhar isso daí. É impossível, e cara. o Palmeiras encarou bem. Só o Fluminense passa de fase. A palavra impossível no futebol não existe. Não, Ulisses, quantas zebras em Copas do Mundo recentemente, assim, de campeão? São Paulo e Liverpool. São Paulo campeão. Faz 20 anos. Mas tudo bem. O último campeão mundial foi o Corinthians 2012. Eu tinha acabado de chegar aqui na casa, mas os caras falaram, faz um mundial uma final, né? Um jogo só. Então, faz 20 anos também. Eu acho que até chegar numa final, a tendência é pegar várias equipes fortes. Para quem chegar numa final dessa magnitude, vai pegar só times fortes. Você falou do não é que é um Botafogo. jogo mais fraco, um mais forte. Depois da primeira fase, aí não tem mais. Pedreira. Tudo pedreira. Você falou do Botafogo, no grupo ele já tem dois ali. Brabo. O meu palpite é o seguinte, a primeira fase só vai passar o Fluminense, velho. Não, o Fluminense. Só vai passar. Mas é o grupo mais fácil. Só o Fluminense tem chance. Eu acho que o Flamengo também tem chance de passar. Só o Fluminense. O Flamengo vai passar em segundo ali. Até o Drácula tá aí. O Flamengo passa em segundo ali, porque o Chelsea passa em primeiro. Agora o Fluminense passa em primeiro. O Palmeiras, gente, vai depender muito do Porto e do Inter Miami. O Renato Gaúcho gostou dessa sua previsão. O Porto não é uma equipe europeia hoje das de ponta, dessas top. Então, pode passar. E o Inter Miami vai depender muito da vontade do Soares, do Messi. O Messi sim, mas o Soares não. Olha aqui, Palmeiras passa não, o Messi contra o Chile entrou no segundo tempo, não queria jogo. Primeiro, ele também investe muito, Renata. Do Sgarbi aí, não pegou na bola. Ele investe muito. Eu já ganhei desse time aí, não é? No Mundial, eu conheço bem, não é fácil. Pra quem joga muito. E a gente fala sobre interesse, vale estar, né? Um PSG, por exemplo, tem um Dembélé numa briga para ser melhor do mundo. Eu tenho certeza que o cara vai entrar instigado para desempenhar. Suas opiniões sobre jogadores individual é péssima. Mas isso aí Tocou na bola hoje
na final. O Yamal não viu a bola. Cadê o craque? Bom é você, Ulisses. O Yamal é ruim. Cara. Bom é Você fica endeusando esses caras. No momento do moleque pegar, arrebentar com o jogo, ganhar a competição. Não ganhou. Jogou de fraldão. Foi. Mas jogou muito contra a França naquele 5x4. Aí pegou, tá bom, e depois? Muito. Às vezes o cara se desgasta numa partida e não... 17 anos se desgasta. Everton Guimarães, vou passar outra vez por aí em Minas. E você acha qual brasileiro que vai mais longe, que tem condições de chegar mais à frente nessa competição da FIFA? Palmeiras, Renato. Indiscutivelmente. Se você olhar bem para o grupo do Palmeiras, não acho bicho de 7 cabeças, não acho mesmo. E o Palmeiras é o time, para mim, mais talhado, com jogadores rodados, experientes, com técnico. Ele fala isso porque o Palmeiras pegou o grupo mais fácil. Entre os brasileiros que estão no Mundial, o Palmeiras está no grupo mais factível. Por isso que ele fala isso. Que vem fazer um trabalho de ponta, muito bem preparado fisicamente, muito bem preparado no aspecto da organização, tem peças individuais que podem resolver, então eu não tenho dúvida que é o Palmeiras. Mas conforme eu disse aqui, quando você me chamou no início do debate, eu entendo. Gente, sinceramente, eu tô aqui, sabe, me rasgando de inveja, né? Ai, mas não pode sentir inveja. Pode, eu tô com muita inveja, porque não tem nenhum daqui indo pro Mundial. Então, por isso eu reafirmo, eu entendo aí a raiva dos coleguinhas, de quem não tá, sabe, o desdém, o menosprezo com a instituição e tal. Que outro clube ganhou tanto como o Palmeiras nos últimos anos? Flamengo. Que outro clube se organizou tanto como o Palmeiras nos últimos anos? Flamengo. Que outro clube tem a gestão que o Palmeiras tem? Flamengo. Desde a época de Paulo Nobre, passando pelo Gagliotti, entregue a Leila, o Palmeiras chegar onde chegou. Então o Palmeiras é o grande representante do futebol brasileiro no Mundial. Pra você, né? Pra mim, não. Agora, quando você olha para Real Madrid, não tem como, é difícil disputar com os caras, mas você perguntou quem pode chegar mais longe. Para mim, quem pode chegar mais longe é exatamente o time que, para mim, tem a melhor média dos últimos 5, 6 anos do futebol brasileiro, e esse time é o Palmeiras. Puxa saco. Muito bem, eu quero continuar discutindo essa discussão ferrenha de que tá difícil apontar um único favorito, porque olha só, o Real Madrid tem interesse em ganhar alguma coisa expressiva ainda nessa temporada. O Manchester City do Guardiola foi a pior temporada do time. O Bayern de Munique, a qualidade que tem essa equipe, não dá para descartar de jeito nenhum. O Chelsea é uma equipe forte, pode vir aí para valer mesmo no campeonato. O Borussia Dortmund, ninguém fala dele, mas chega em final de Champions. É uma equipe que está sempre também incomodando. Aí você tem a Inter de Milão, vice-campeã. Tem o PSG, que ganhou a Champions League. Tem o Atlético de Madrid com o Simeone. A gente pode falar... O Porto, eu acho que ele tá... Porto e Benfica, não sei se está nessa mesma prateleira. Aí você tem River Plate, Boca, que na teoria são piores do que os times brasileiros. Você tem também lá nos Estados Unidos, eu não sei até que ponto essa coisa de torcida vai influenciar para o Los Angeles, para o Seattle, também para o Inter Miami, que tem o Messi, que é sempre uma diferença. Enfim, a gente está olhando um panorama completo aqui e não dá para dizer que tem um superior. O PSG acaba de ganhar a Champions, está na mesma motivação, está afim ainda de ser competitivo. Tudo isso a gente vai descobrir daqui a pouquinho só, Ulisses. É verdade, mas o PSG é fortíssimo. Com certeza. É um time que, depois que o que eles fizeram na final da Champions foi humilhante para Inter de Milão. Foi uma humilhação. Né? Nunca na história da Champions, numa final, um placar de 5 gols. Inter de Milhão? O que foi, Ronaldo? Ronaldo você não vai jogar, você não vai jogar. Não, ele tá perguntando você falou Inter de Milhão. Mas é de milhões mesmo. O time deles. Você quer que eu somo? Você quer que eu somo? Não, Milhão é o São Paulo, Edgar. Só existe o São Paulo. Não tô falando nada. É isso, nação! Falou do Mengão, eu trago aqui pra vocês, cara. E o assunto Copa do Mundo de Clubes vai ser frenético aqui no canal, hein? Vai ser todo dia, vou separar aqui conteúdos da imprensa, falando aí dos grupos, das chances dos brasileiros no Mundial. Pra você, quem tem a vida mais fácil e quem tem a vida mais difícil no Mundial? Comente aqui, quero saber a opinião de vocês. Eu acho que o grupo do Palmeiras é o mais fácil do Mundial. Para os brasileiros, tá? O do Flamengo é difícil porque tem o Chelsea. Já o do Botafogo é o mais difícil, cara, porque tem 2 times lá que é pedreira, hein? Atlético de Madrid e PSG, o time campeão da Champions, né? Então, eu acho que o Botafogo volta mais cedo para casa. Acho que o Flamengo passa ou em primeiro ou em segundo no seu grupo.
Acho que o Palmeiras também passa. Acho que o Fluminense não passa, cara. Pode ser que sim, pode ser que não. Se passar, vai ser em segundo, com as calças na mão, né? O Fluminense. É o que eu acho, galera. Flamengo passa, Palmeiras passa, o Fluminense talvez, e o Botafogo volta para casa mais cedo. É o que eu acho que pode acontecer nesse Mundial de Clubes. E, cara, eu tô muito contente e feliz pelo Flamengo estar nesse Mundial, galera. Vai ser uma atração muito legal, cara. Esse mês de junho vai ser legal pra caramba, galera. O Flamengo joga dia 16, dia 20 e dia 24 de junho. Dia 16 estreia, né, contra o Esperance da Tunísia. Dia 20 pega o Chelsea e no dia 24 pega o Los Angeles Futebol Clube. É isso, muito obrigado a todos. Deixa o like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu, nação! Fui!